Graça e paz, irmãos. Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 20. Vamos fazer a leitura do verso 17 em diante. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, a partir do verso 17. Diz assim a palavra de Deus: De Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja, e quando se encontraram com ele, disse-lhes: Vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa, e de vô-la anunciar publicamente e também de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito de cidade em cidade me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Agora, eu sei que de todos vós em cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Portanto, eu vos protesto no dia de hoje que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Atentai por vós e por todo o rebanho de Deus, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Eu sei que, depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes. Vós mesmos sabeis que estas mãos serviram para o que me era necessário a mim e aos que estavam comigo. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus, que elas fiquem no nosso coração. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Tendo dito estas coisas, ajoelhando-se, orou com eles. Então, houve grande pranto entre todos, e abraçando afetuosamente a Paulo, o beijavam, entristecidos especialmente pela palavra que ele dissera, que não mais veriam seu rosto. E acompanharam-no até o navio. Gostaria de repetir com os irmãos o verso 35. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Irmãos, mais bem-aventurado é dar do que receber. Vamos orar? Senhor, nós pedimos o teu auxílio para a leitura da tua palavra, para a explicação da tua palavra e para que possamos aplicar a tua palavra às nossas vidas, porque a tua palavra é essa verdade eterna, sempre atual, e nós pedimos a direção do teu Espírito Santo, teu socorro, porque sem ti nada podemos fazer, mas sabemos que tudo podemos em ti, que nos fortalece, Senhor. Então em nós mesmos nada podemos fazer, mas em ti, Senhor, muitas proezas farão os que em ti confiam. E essa é a nossa confiança que temos, que a tua palavra traz ao nosso coração poder, vida. Senhor, como diz o texto que lemos,
que é poderosa para nos santificar e nos dar herança entre todos os irmãos. Então, é essa palavra que nós nos confiamos, Senhor, e oramos no precioso nome do Teu Filho Jesus. Amém. Irmãos, os irmãos que já leram o livro de Atos sabem que ele é o livro dos atos de Jesus Cristo através do seu Espírito Santo, por meio dos seus apóstolos e da igreja, não é? E normalmente nós encontramos dois personagens, vamos dizer, secundários no livro de Atos, que o primeiro é o próprio Senhor Jesus, que o primeiro versículo diz que continuou a fazer e a ensinar por meio dos seus apóstolos que ele havia confiado, não é? Mas nós podemos dizer que tem duas histórias secundárias aqui: o testemunho de Pedro e das palavras de Pedro e dos discursos de Pedro, e os testemunhos das missões do apóstolo Paulo, né? A partir do verso 1 do capítulo 13, quando a partir dali começa a sua primeira viagem missionária. Mas no capítulo 20 ele já está rumo a Jerusalém, onde ele vai ser preso e vai ficar muito tempo em prisão. Primeiro em Cesareia, aliás, primeiro em Jerusalém, depois em Cesareia, pelo menos 2 anos, e depois mais 2 anos em Roma. Então ficou muito tempo entre prisões, naufrágios e dificuldades. E ele está nesse momento crítico, indo para Jerusalém, e ele diz que não sabe o que lá lhe acontecerá, senão que o Espírito Santo já havia revelado a ele que de cidade em cidade teria cadeias e prisões. E ele nos fala uma coisa muito interessante, que é a seguinte: que em nada ele tem para si, que em nada ele tem a sua vida para si mesmo preciosa. E o intuito da vida dele é que ele acabasse a carreira, diz o texto no verso 24, contanto que eu termine a carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus. Neste contexto, ele chama os presbíteros da cidade de Éfeso até um porto chamado de Mileto e começa a dar algumas instruções para eles. E ele separa essas instruções pelo menos em 3 tempos, vamos dizer assim. No passado ele mostra para eles como ele procedeu no meio deles. Depois ele mostra que agora, ele usa essa expressão, ele tem ciência do que acontecerá com ele. E com respeito ao futuro, ele começa a mostrar para eles como eles deveriam proceder a partir daquele momento. O que aconteceria entre eles, como entrariam muitos lobos que não poupariam o rebanho, e entre eles mesmos, o texto diz, e se levantariam lobos que não teriam pena do rebanho e conduziriam muitos após si. Ou seja, esses homens se perverteriam a tal ponto que deixariam de levar as pessoas a seguir Cristo para seguirem a si mesmas. E é muito parecido com o que nós vemos nos nossos dias, né? Mas o verso 35, irmãos, sempre tem uma palavra que fica ressoando no meu coração, e eu gostaria de partilhar com os irmãos essa noite. O verso 35, a parte final, diz assim: mais bem-aventurado é dar do que receber. Ele fala: de ninguém cobiçem prata, ouro, nem vestes. Façam tudo o que tiver no seu alcance por suas próprias mãos, né, como ele mesmo tinha feito. E tinha demonstrado para eles que, trabalhando, era necessário socorrer aqueles que tinham tribulação, os necessitados. E sempre lembrar essas palavras do Senhor Jesus, né? Melhor é dar do que receber. Será que isso não soa estranho para você, irmão? Para mim, sempre fica soando como um sino na minha mente. Melhor é dar do que receber. Para a sociedade que vivemos, melhor é receber do que dar. É uma coisa totalmente sem lógica, naturalmente falando, o que nós estamos lendo. É uma coisa totalmente contra a matemática e a economia dos nossos dias, né? Melhor é dar do que receber, não é? Mas nós, irmãos, nós antes fazíamos parte de um reino de trevas, estávamos sob o domínio de Satanás, não é verdade? E vivíamos sob o controle dele, num reino sombrio, de egoísmo, de antipatia, de morte, toda espécie de coisas malignas. E ainda que nós tivéssemos algum tipo de satisfação, ela sempre se torna momentânea, porque é uma satisfação que não tem seu lugar em Deus, mas nas coisas dessa vida, né? E agora, irmãos, por meio de Jesus Cristo, nós chegamos para perto dele.
Nós fomos tirados do reino das trevas e fomos aproximados, nos tornamos participantes desse novo reino, né? Um reino de justiça e paz, um reino que Romanos capítulo 14 diz que não consiste de comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. E nós somos súditos, estamos debaixo do domínio desse novo rei, o Senhor Jesus Cristo, porque a palavra de Deus diz que Ele morreu e ressurgiu para ser Senhor, tanto de mortos como de vivos. Então, em comparação com as pessoas dessa terra e com os princípios que as regem, nós estamos contra a maré, pelo menos deveríamos estar. Eles estão seguindo sempre o contrário, irmãos, daquilo que a palavra de Deus diz, e nós seguimos o rumo oposto de todas as outras pessoas. Parece que no nosso mundo tudo está invertido, parece que a pirâmide para nós está invertida, né? No mundo, o bom é ser o primeiro, segundo o Evangelho, o melhor é que você seja o último, né? No mundo é bom que você seja servido, o Evangelho diz que é melhor servir do que ser servido, né? No mundo, nós vemos os governantes dominando sobre as pessoas, e na palavra de Deus nós vemos que a liderança, ela é recebida e exemplificada por uma vida que manifesta Cristo e dá o exemplo. E Jesus, em Lucas 22, deixou isso bem claro. Todos eles estavam sentados à mesa e ele estava em pé servindo eles. E eles estavam discutindo, sendo servidos pelo autor da vida, o rei de todo o universo. Estavam discutindo entre eles sobre quem seria o maior. E ele começou a dizer para eles que não era assim entre eles, que os governadores dos povos, das nações, sobre eles era que faziam assim. Mas Jesus disse, não será assim entre vós, porque o maior entre vós seja o que serve. E ele ainda disse para eles assim, como eu estou fazendo aqui entre vocês, vocês estão sentados, eu sou maior que vocês, estou servindo vocês. Então no mundo é bom ser o primeiro, não é? No reino de Deus é bom que sejamos os últimos. No mundo é bom ser servido, no reino de Deus é bom sermos servos. Então, irmãos, nós não podemos nos conformar com este século, amém? Nós estamos em outro reino, em outra esfera, uma esfera espiritual. Nós precisamos que o Espírito Santo transforme a nossa mente, para que os nossos valores sejam mudados, e nossas vidas sejam conformadas conforme o reino de Deus. E isso inclui essa frase que nós estamos dizendo, melhor é dar do que receber. Como é que nós podemos entender esse conceito, irmãos? Porque o texto usa a palavra bem-aventurado, ou bendito. No grego essa palavra significa muito feliz. Na verdade, ela é uma interjeição, uma palavra que expressa e corresponde a emoções. Ela não é um verbo, ela não está se referindo à característica de ninguém, mas ela faz uma interjeição de emoção. Nós podemos dizer, que felicidade é dar. É isso que o texto está nos dizendo. Normalmente, em nossos dias, irmãos, essas expressões, bem-aventurado, abençoado, feliz, cheio de alegria, elas se tornaram muito pequenas, elas foram diminuídas nos seus conceitos. Antigamente, uma expressão como essa era usada somente para o próprio Deus, o Deus bendito, e era usado tanto para Deus e para alguns deuses, como também aqueles que já haviam alcançado a beatitude da eternidade. Então eles eram os benditos, os bem-aventurados. Então não era um termo usado somente para seres humanos, era um termo que dava a ideia de uma alegria divina e perfeita, que só podia vir de Deus. É um termo que descreve uma alegria experimentada somente por deuses nas literaturas seculares. Essa palavra bem-aventurança sugere satisfação e suficiência interiores que não dependem de circunstâncias exteriores. Bem-aventurado é aquele que tem satisfação, suficiência e alegria interior, independente de qualquer circunstância exterior. Essa satisfação, suficiência e alegria somente encontramos no reino de Deus, não fora dele. Amém?
Neste reino, como diz 1 de Pedro 1,8, nós somos levados a amar aquele a quem não vemos, e nele nos alegrar, diz o texto, com alegria indizível e cheia de glória. É uma alegria que as palavras não podem expressar e que nos faltam palavras para expressar. E entrando nesse texto, o que significa mais bem-aventurado é dar do que receber? Os irmãos sabiam que esse dito de Jesus só aparece aqui? Ele está baseado em Lucas 6, a partir do verso 33, mas não está em nenhum outro lugar do Novo Testamento. São palavras guardadas que alguém ouviu Jesus dizer e foram registradas por Paulo através de Lucas nesse texto, não é? De fato, o Evangelho de João diz que muitas coisas que Jesus fez e que falou não se encontravam escritas, porque faltariam livros para descrever aquilo que ele havia feito, não é? Então, essa é uma revelação que está aqui para nós e de muita importância para nos trazer esse conceito: melhor é dar do que... Os irmãos não acham que essas palavras são totalmente contrárias àquilo que pensamos, irmãos? E que elas dão uma virada radical no que diz respeito às fórmulas de ganho desse mundo? Que parece para os irmãos uma coisa como essa? Então, de fato, para o mundo, quando damos algo, perdemos, deixamos de ter. Não temos mais sobre o nosso domínio, não é assim? Sendo assim, foi perdido. Não está mais sob o nosso controle, está perdido. Então, como entender que é mais bem-aventurado dar do que receber? Como isso nos intriga, irmãos? Se saiu do meu domínio, eu já não tenho, né? Então, como é possível ser melhor dar do que receber? É possível porque nós estamos começando a perceber, irmãos, e entender, por revelação do Espírito Santo, qual é a natureza do próprio Deus, não é? Na natureza do próprio Deus se consiste esse conceito de dar, de doação. A palavra de Deus diz que o próprio Pai enviou o seu Filho ao mundo, Ele deu o seu Filho ao mundo, como diz João 3,16. E em Tito, e depois ele diz que Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Ele ter dado o seu Filho para morrer por nós, sendo nós ainda pecadores, ou seja, pessoas que não merecem. A natureza do Filho, nós encontramos que o próprio Filho, Deus Filho, se entregou por nós, para nos purificar. Ele se entregou por nós. Ele foi entregue, Ele se entregou. O bom pastor, Ele disse: ninguém tira a minha vida, eu voluntariamente a dou. Tenho poder para dar e poder para reavê-la. Esse mandato, diz ele, recebi de meu Pai, João capítulo 10. E o próprio Espírito do qual nós nos tornamos participantes é o Espírito da comunhão, o Espírito com o qual comungamos, que temos coisas em comum, que ministra as realidades de Cristo, de Deus Pai, o Filho, aos nossos corações, o caráter de Cristo. Ele que nos leva a essa prática de compaixão, que vem ao nosso socorro, que ministra as realidades espirituais ao nosso coração, que transforma o nosso coração e que nos conduz a sermos mais parecidos com Jesus. Então, na própria natureza de Deus, do Deus Trino, está isso, o dar. Por isso que ele pode dizer para nós: melhor é dar do que receber. Mas não só isso, irmãos. Quando nós lemos as palavras de Jesus em Mateus capítulo 6, a partir do verso 19 até o 21, não acumuleis tesouro sobre a terra, onde traça e ferrugem consome, onde os ladrões escavam e roubam, mas acumuleis tesouros, aonde? Nos céus. Onde está o seu tesouro, ali está o seu coração. Esse texto deixa claro para você que tem dois lugares onde você pode depositar sua vida, o seu tempo e os seus recursos, não é? Depois, Paulo repete esse mesmo conceito em 1 Timóteo capítulo 6, a partir do verso 17. Ele diz: exorta os ricos do presente século, que não sejam orgulhosos, ele diz, nem depositem a sua esperança na instabilidade das riquezas, mas as depositem em Deus, que a tudo dá graciosamente para o nosso aprazimento. Ele diz o texto assim, que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras,
generosos em dar e prontos a repartir. E ele continua dizendo, que acumulem para si mesmos tesouros. Esse é o tesouro que vai ser acumulado em outro lugar. Sólido fundamento para o futuro, diz ele, a fim de poderem se apoderar da verdadeira vida. Então, nessa linguagem, irmãos, vemos que o conceito divino é diferente do mundano, que quando nós damos alguma coisa para alguém, nós perdemos, né? O conceito cristão é que no Senhor, quando nós servimos o nosso próximo com os nossos recursos, que foram por Deus confiados e que de fato não nos pertencem, porque nós somos mordomos dele, quando fazemos isso, depositamos em um precioso lugar, em um outro lugar, onde a traça e a ferrugem não consomem, onde os ladrões não podem roubar. Que linguagem diferente, né, irmãos? Mas é a mesma linguagem financeira. Os irmãos creem que isso é possível, irmãos? Você já pensou que algo físico e transitório pode se tornar em espiritual e eterno? Você já pensou que você está fazendo um movimento em prol do irmão, de colaborar com a dificuldade dele, e isso, nenhum dos seus investimentos está sendo perdido? Como dizia o irmão Campbell Morgan, os dividendos foram postergados, ele dizia, mas jamais foram perdidos. Saíram das nossas mãos, porque não eram nossos, e Deus nos confiou para que investíssemos, mas jamais foram perdidos. Estão em uma conta em que ladrões não podem roubar, em que se a bolsa mudar e cair, você não vai perder, em que nada vai poder alterar, e que sempre estarão como testemunho diante de Deus em favor de cada um de nós. Nós não somos salvos pelas obras, mas nós fomos salvos para boas obras. Nós não chegamos no céu por obras, mas a palavra de Deus diz que nós chegamos acompanhados das nossas boas obras, como diz Apocalipse, esses descansam no Senhor, descansam das suas fadigas e as suas boas obras os acompanham. Então, irmãos, você já pensou que maravilha essa tremenda verdade? De que nós estamos trabalhando, depositando o nosso tempo e nossos recursos na presença do nosso Deus, e ministrando essas coisas na vida dos nossos irmãos, e nada disso será perdido, absolutamente nada disso. Aliás, nós estamos colocando as coisas no lugar certo, nós estamos gastando o nosso tempo pela causa de Cristo, estamos vivendo para a glória de Deus, estamos dando nosso tempo, nossa energia, nossos recursos, para que o Evangelho avance, para que a vida daqueles que precisam sejam supridas, e nada disso será perdido, porque nós estamos tornando as coisas que foram depositadas na nossa mão, naturalmente, em coisas eternas, coisas espirituais, intangíveis, riquezas inescrutáveis, que nos trazem uma alegria indizível, cheia de glória, porque quando nós estamos fazendo tal coisa, nós somos os mais felizes, mais bem-aventurados, nós nos sentimos alegres, estamos produzindo alguma coisa de valor eterno. Melhor é dar do que receber, mais bem-aventurado é dar do que receber. Como podemos estar conscientes dessa tremenda verdade? Como podemos, pelo Espírito de Deus, mudar esse paradigma nas nossas mentes? Não é? Naturalmente falando, irmãos, é impossível. Sem a intervenção do Espírito Santo é impossível. Sem nós correspondermos a Deus, sem nós verdadeiramente termos uma genuína consagração a Deus, é impossível. É impossível você olhar para seus recursos, o que você tem, e colocá-los à disposição do reino de Deus sem restrições. É impossível, naturalmente falando. Só é possível para alguém que realmente entendeu que tudo que ele tem e o que ele é, existe por causa de Deus, e a finalidade da sua vida é o próprio Deus. E se nós começarmos a ajustar essas coisas e colocá-las no seu devido lugar, irmãos, nós verdadeiramente vamos começar a experimentar essa felicidade, esse gozo que só tem em Deus. Amém? Então, seja o tempo, seja a vida, aquilo que entregamos, nós sempre pensamos que se perdeu.
Isso é porque os nossos olhos estão colocados sobre as coisas que se veem, e não sobre as coisas que não se veem. Esse é o motivo da nossa pobreza espiritual. Nossos olhos estão depositados somente naquilo que nós podemos apalpar com as nossas mãos. Mas a palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E a fé é a certeza das coisas que não se veem, e a convicção das coisas que se esperam. E se nós realmente não atentamos para as coisas que não se veem, nós estamos impossibilitados de agradar a Deus. Por isso que Paulo fala em Colossenses 3 que nós devemos olhar para o céu, pensar nas coisas lá do alto, considerar as coisas lá do alto, onde Cristo vive, está assentado à destra de Deus. E diz que esse Cristo é nossa vida, e quando Ele se manifestar, nós verdadeiramente seremos manifestados, ou seja, aquilo que de Cristo temos será manifestado juntamente com Ele em glória, diz o texto. Mas, irmãos, esse desenvolvimento de vida espiritual está disponível para as pessoas que verdadeiramente atentam nas coisas que não se veem. Os irmãos podem abrir a palavra de Deus em 2 Coríntios capítulo 4. E aqui em 2 Coríntios capítulo 4 é muito interessante. Nós temos um conceito muito interessante, que justamente concorda com as palavras que nós estamos dizendo. Paulo está mostrando a fragilidade humana que eles possuíam, os próprios apóstolos, e diante de face de tanto sofrimento estavam ministrando vida, e com o sofrimento deles e fragilidade deles, Deus manifestava o seu poder em salvação a todos os homens. E a base para tudo isso, diz o texto, é que eles não atentavam nas coisas que se veem. E ele diz, porque as coisas que se veem são temporais, mas as coisas que não se veem são eternas. Então os olhos de Paulo estavam não nas coisas naturais, mas nas eternas. E ele tinha plena convicção de que essas que são eternas e que não se veem permanecem para sempre. Então, irmãos, essa consciência do eterno, do intangível, do divino, do transcendente, do Deus invisível, essa consciência genuína dele é que nos faz olhar as circunstâncias naturais como elas verdadeiramente são, transitórias, passageiras. Mas é somente um olhar à glória de Deus na face de Cristo, na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo seu Santo Espírito, que pode produzir tal coisa no ser humano. Então, diante do eterno, o natural se torna com pouco valor. Amém? Diante da verdadeira riqueza, como diz Paulo em Filipenses capítulo 3, todo o resto se torna como perda, seja o seu pedigree, seja a sua nacionalidade, seja a sua formação, seja as suas riquezas materiais, nada se compara a Cristo. E ele era alguém que podia dizer que se algum outro podia se gloriar, ele ainda mais, ele diz. Ele era circuncidado ao 8º dia de Filipenses 3. Ele era da linhagem de Israel, da tribo real de Benjamim, era judeu de fala hebraica, hebreu de hebreus. Quanto à lei, ele era fariseu, a seita mais severa da sua religião. Quanto ao zelo que ele tinha pelas coisas de Deus, ele chegou a matar pessoas por zelo, né? Era como uma fera selvagem contra o caminho, diz o texto de Atos. Respirava ameaças contra os irmãos, de tanto zelo que ele tinha por Deus. Então ele era alguém com pedigree muito alto, com educação muito alta, era cidadão romano, era cidadão de Israel, falava muitas línguas, conhecia da filosofia, conhecia da teologia judaica, foi instruído aos pés de Gamaliel, tinha recebido cidadania romana por nascimento. Ele diz, tudo isso considerei como perda, por causa da verdadeira riqueza, para ganhar a Cristo, diz ele, e ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede de lei, diz o texto de Filipenses 3, mas a justiça que procede de Deus, e é baseada somente na fé. E ele continua para o conhecer o poder da ressurreição de Cristo,
independente de se ele tivesse que sofrer, como nós vamos ver, tendo comunhão nos seus sofrimentos, ele diz para de algum modo alcançar uma melhor ressurreição. Essa era a situação do apóstolo Paulo. Porque, irmãos, como é que nós podemos estar conscientes dessa genuína verdade? Como é que nós podemos ter uma transformação de mente? Colocando os nossos olhos naquilo que não se vê, tendo os nossos olhos abertos para aquilo que não se vê. Então, o alvo da vida de Paulo era Cristo. O propósito nessa terra para Paulo era glorificar a Cristo. Tudo que ele fazia procedia de Cristo, por meio de Cristo e para Cristo. Ele queria ser achado em Cristo. Então, eis aqui o segredo. Se nós queremos compreender essa expressão, mais bem-aventurado é dar do que receber, temos que aprender com Paulo, tendo os nossos olhos fitos no céu, vivendo por Cristo para a glória de Deus. 2 Coríntios 4, a partir do verso 7. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro. Essa é a natureza humana, frágil, né? Como diz o texto, retira-lhes o sopro de vida e eles morrem. Para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. E aqui ele começa a contar algumas coisas que lhe aconteceram. Em tudo somos atribulados, mas por causa da realidade espiritual, não angustiados. Perplexos, porém não desanimados. Perseguidos, porém não desamparados. Abatidos, porém não destruídos. Levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste por meio do nosso corpo. Porque nós que vivemos, sempre somos entregues à morte por causa de Jesus. E isso não é uma metáfora. Amém? Para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. De modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Então por isso que ele pode dizer, porque em nada tenho a vida para mim preciosa. Eu não estou cuidando de mim mesmo. O meu interesse é correr a carreira e terminar o ministério para o qual o Senhor me chamou. A minha vida pouco importa. Ele diz, eu mesmo estou disposto a ir a Jerusalém e morrer pelo nome do Senhor, ele diz. E diz o texto, por que tudo isso? Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, criei, por isso é que falei. Os irmãos entendem esse texto, irmãos? Diz, eu criei no impossível. Eu creio no Deus que ressuscita os mortos. Eu creio que esse poder se manifesta em mim sobremaneira, ainda nas minhas fraquezas, ainda na minha perplexidade, no meu sofrimento, nas minhas angústias. Ainda que opere em mim a morte, o poder da vida e da ressurreição está partindo de mim e alcançando todo mundo. Eu creio nisso. Então eu falo daquilo que creio. Criei, diz o texto, por isso falei. Também nós cremos, por isso falamos. Sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Porque todas as coisas existem por amor de vós. Olha aqui, irmãos, por causa do outro, por isso melhor é dar do que receber. Porque as coisas existem por causa do outro e não por causa de você. E você não busca os seus próprios interesses. Aquele que busca os seus próprios interesses, ele se rebeldia contra a verdadeira sabedoria, como diz Provérbios 18:1. Ele se insurge contra Deus. Mas nós devemos nos ocupar com o outro, porque tudo é para benefício do outro, para que pela graça, que a graça multiplicando-se, olha só, irmãos, torne abundantes as ações de graças por meio de muitos para a glória de Deus. Sabe o que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo o seguinte, quando eu ministro graça na vida dos meus irmãos, ainda que haja sofrimento em mim, e a vida de Deus está se manifestando em mim, sabe o que isso vai suscitar na vida do Isa? Ações de graças e louvores ao bendito Deus. Há um movimento do céu.
Nós estamos ministrando Cristo na vida uns dos outros, como Paulo está falando aqui. E esse movimento de graça, como um rio de graça que flui do trono de Deus, atinge as pessoas e elas levantam-se em ações de graças a Deus. Então esse mesmo fluir de vida volta a Deus em agradecimento, em bênção, em bendito seja o nome do Senhor, louvado seja o nome do Senhor, que nos supriu, que nos assistiu por sua divina graça e misericórdia, que através da vida dos irmãos foi ministrada a graça de Deus. E essa graça, o que aconteceu com ela? Suscitou em ações de graças por meio de muitos para a glória de Deus. Ele fala isso em 2 Coríntios capítulo 8 e 9 também. Que aquela oferta que os macedônios haviam dado para ele, havia se redundado em graças a Deus. É aquela via de mão dupla, não é? Nós falamos tanto do fluir da vida, do Espírito, do fluir da vida, irmãos. Fluir da vida é a vida passar por você e ir adiante. Então nós temos duas opções aqui, muito claramente. E eu gostaria de exemplificar essa com 2 lugares de Israel. Um deles é o Rio Jordão. O Rio Jordão tem as suas nascentes nas montanhas do norte de Israel, e ele desce, e a vida é conduzida por ele. A vida vai à frente, é um rio vivo, mas a vida não fica nele. Dele ela segue adiante. Mas tem um segundo mar, né? Quem sabe o nome dele? Chamado Mar Morto, porque ele recebe, e tudo que entra nele vira morte. Por que vira morte? Porque não avança adiante. Tudo que entra nele morre. Não há peixes, não há nada nele, só morte. Por isso chama-se Mar Morto. E a pergunta para nós é essa: se nós realmente não mudarmos esse paradigma nas nossas mentes, fazendo com que a graça de Deus passe por nós e através de nós aos outros, nós estamos nos tornando inativos, infrutuosos, como o mar morto. Mas quando a graça de Deus passa através de nós, a vida é abundante, e segue-se vida abundante. Aí nós entendemos a vida do Espírito, não vamos ficar filosofando sobre o viver do Espírito, ou viver no Espírito, porque a Bíblia diz que quando o Espírito viesse habitar em nós, ele seria em nós um rio que jorra para a vida eterna, né? Que não morreu em nós, irmãos, uma fonte que jorra para a vida eterna, que avançou além de nós, através de nós, e alcançou muitos outros, e há um movimento de vida. Então a pergunta para nós é a seguinte: que rio nós somos? Né? Nós somos o Rio Jordão ou o Mar Morto? O Mar Morto recebe, e tudo fica nele, tudo é para ele, tudo é em benefício dele, e não passa dele, e é morto, não há realidade. Seguindo o texto: por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Você está vendo o seu homem interior aí, irmão? Dá uma cutucada nele aí para ver se você consegue acertar ele. O homem interior, diz Pedro, que está onde? No mais profundo do coração, invisível, né? Está vendo ele aí? Está encostando nele? Não. Ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o nosso homem interior se renova de dia e dia. E ele diz assim: porque a nossa leve e momentânea tribulação. Isso já me deixa bastante intrigado, porque nós, lendo 2 Coríntios 6, 2 Coríntios 10, 11, nós sabemos que não foi uma leve e momentânea tribulação. Nós sabemos de muitos chicotes, muitos açoites, muitas prisões, muitos naufrágios, muitos perigos de salteadores, muitos perigos de vida. Muitas vezes, por exemplo, em uma cidade, ele é apedrejado até a morte, e eles jogam ele como morto fora da cidade, e todo mundo está olhando ele está morto, né? E a Bíblia diz que ele se levanta, e os irmãos ficam
assustados, e ele segue para outro lugar. Mas ele foi apedrejado, foi chicoteado, várias vezes 40 açoites menos um. Várias vezes sofrendo açoites e varas. Nós podemos dizer que a nossa tribulação hoje, irmãos, se compara com a de Paulo? De maneira nenhuma. Mas por causa daquilo que ele enxergava da parte do Senhor, ele pode dizer que ela é uma leve e momentânea tribulação. E que essa leve e momentânea tribulação, e não é um sofrimento por causa dos pecados. E eu gostaria de deixar isso muito claro para os irmãos. Muitas vezes nós sofremos em consequência dos nossos pecados. Muitas vezes nós sofremos em consequência das nossas más escolhas. Muitas vezes nós sofremos porque nós praticamos o mal. E nós estamos recebendo a justa retribuição pelo mal que sofremos. Isso não é tribulação, isso é colheita. Essas tribulações são pela causa do Evangelho. Essas perseguições são pela causa do Evangelho. A ponto de alguns dizerem, esta peste que tem pervertido o mundo inteiro chegou até aqui. E essa peste era Paulo, né? E Pedro diz que se nós sofremos fazendo mal, então nós sofremos por nossa conta própria. É só você ler na sua primeira epístola, primeira de Pedro. Agora, se nós sofremos segundo a vontade de Deus, pela causa de Deus, nós devemos nos entregar ao Deus justo, e que sobre nós repousa o Espírito da glória de Deus. Então, sobre esse homem repousava esse Espírito da glória e de Deus. Para ele era uma leve e momentânea tribulação, porque ele contava os dias que ele viveria nesse mundo, comparado aos dias que ele viveria na face de Deus por toda a eternidade. E não havia comparação. Ele contava ver a face do eterno Deus por todo sempre, em comparação com algo que era transitório, passageiro, que ia voltar para o pó. Ele contava as riquezas desse mundo como riquezas de origem injusta, né? E ele disse, nu vim para esse mundo, e nu vou sair dele, tendo com o que comer e com o que vestir, estou contente, né? Ele sabia o que estava escrito em Hebreus, por exemplo, capítulo 13, nunca te deixarei, disse Deus, jamais te abandonarei, contentai-vos com o que tendes. Então ele estava contente com tudo aquilo que Deus tinha dado para ele. Se era aflição da parte de Deus, ele recebia como de Deus. Se era bênção da parte de Deus, ele recebia como de Deus. Ele disse em Filipenses capítulo 4, que ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer tribulação. Sabia estar humilhado, sabia ser honrado. E ele diz, de tudo e em todas as coisas tenho experiência. Eu tenho experiência de fartura e de fome, de abundância e de escassez. E daí ele diz, irmão, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então os olhos dele estão onde? Naquele que me fortalece. Se os olhos dele estão naquele que lhe fortalece, sua tribulação é uma leve e momentânea tribulação, que produz, mas aí que está o mistério, ela produz alguma coisa. O trabalho para Deus produz alguma coisa, o serviço para Deus produz alguma coisa. E o texto diz, eterno peso de glória acima de toda comparação. Você sabia que você está depositando material para um dia ser manifesto diante de Deus e dos homens, quando Cristo se manifestar, e nós fomos manifestados com Ele em glória, né? Tem muitas pessoas, irmãos, que deveriam ficar preocupadas de Cristo voltar, né? Porque diferentemente de Paulo, não tem nada depositado na glória. Então não tem muita coisa que ser manifesta naquele dia. E ele diz, acima de toda comparação, e olha o verso 18, não atentando nas coisas que se veem. As coisas que se veem é a sua conta que você vai pagar amanhã. As coisas que se veem é o que você vai comer na semana que vem. As coisas que se veem é o que você vai vestir, como você vai pagar a escola do seu filho. As coisas que se veem são as preocupações dessa vida. As coisas que se veem é o dia de amanhã e o que você vai fazer com ele. As coisas que se veem são as coisas que estão diante dos teus olhos, olha ao seu redor aí.
as circunstâncias exteriores, as coisas naturais, aquilo que os seus olhos estão postos, aquilo que é tangível e você pode apalpar com as suas mãos. Essas são as coisas que se veem, as coisas deste mundo, as coisas dessa era. E ao contrário disso, ele está atentando nas coisas que não se veem. E ele dá duas características aqui. As coisas que se veem são o que, irmãos? Temporais. Tem um prazo de validade. Elas findarão. Elas se desgastarão pelo uso, ou serão consumidas pelo fogo. Não é assim? É isso que a palavra de Deus diz, irmãos. Abacuque diz: não é bom que os homens trabalhem para o fogo. Nós muitas vezes estamos trabalhando para o fogo, né? Para deixarmos para o anticristo. Porque certamente um governador mundial um dia tomará todo o dinheiro de todos. E veja aí, nessas guerras, como é fácil tomar o dinheiro dos outros, né? Vamos confiscar o dinheiro de todos. E eles fazem. E você tinha muito na sua conta, no outro dia você não tem nada. Não é? Não é assim que nós vemos acontecer, irmãos? Porque são temporais. E nós estamos trabalhando para elas. Ah, irmão, mas o meu dinheiro está depositado em imóveis. Pois é. Até mesmo este material feito aqui, desse galpão, será consumido pelo fogo. Todas as coisas passarão como uma veste velha, a Bíblia diz. Serão retiradas. E tudo será feito novo. E diz o texto que nós, os da fé, nós aguardamos um reino de justiça e paz que virá. É nós que aguardamos isso. Por isso nós não ficamos colocando os nossos olhos naquilo que se vê. Então, irmãos, seguindo um pouquinho mais adiante, caminhando para o final, o que nos impede de verdadeiramente viver essa verdade? O que nos impede de ter os nossos olhos abertos para isso? E eu falo de mim e de você, e do nosso contexto aqui. O que nos impede, irmãos? Será que nós deixamos nos corromper por conta de pessoas que fizeram mau uso da palavra de Deus para tomar o dinheiro alheio? Será que nós nos frustramos com pastores que visavam o seu próprio benefício e das instituições que eles pregavam? Porque eles queriam estabelecer o seu próprio reino ou o reino das suas instituições, né? E esses homens pegaram ensinos das Escrituras para os seus fins malignos. Esses homens promoveram seus próprios reinos a pretexto de servir o reino de Deus. Mas isso pode ser uma pedra de tropeço para você e para mim, né? Eu me tornei seguro, para não falar avarento, eu me tornei faltoso em retribuir a Deus, contribuir com a vida do meu próximo, e estou colocando isso a pretexto de maus obreiros e obreiros fraudulentos. Alguém um dia roubou e usou a palavra de Deus para roubar alguém. Se esses homens usam a palavra de Deus para benefício de si próprios, irmãos, se eles não colocam Cristo no seu lugar, mas se colocam no lugar de Cristo, e se esses homens transformam o corpo de Cristo, que é constituído por todos os salvos, numa parede de tijolos que chamam de igreja, de uma instituição religiosa, esse não é problema nosso, né? Nós não podemos ignorar a verdade de Deus por causa do mau uso que alguém faz dela. Nós não podemos ignorar os mandamentos de Deus porque alguém usou a palavra de Deus para seu próprio fim ou benefício. Nós devemos nos dobrar na palavra de Deus e obedecê-la, né? No que concerne a funcionar, contribuindo com o nosso tempo, com a nossa vida, com os nossos recursos, pela causa do Evangelho, para o benefício do outro. É uma pena, irmãos, mas muitas vezes nós usamos o mau testemunho de outros como pretexto para desobedecer a Deus. Deus, eu gostaria muito de fazer, né? Gostaria de muito de trabalhar pela tua causa, mas eu não boto fé em ninguém, não.
Esses caras são todos uns fraudulentos, né? Eles querem seu próprio benefício. Então, não devemos nós, irmãos, cumprir o que aprendemos e servimos uns aos outros em amor, e amor que se expressa em genuíno cuidado. Eu amo o neto, mas despeço o neto em paz. A Bíblia diz que em mim não está o amor de Deus, né? Isso está lá em 1 João capítulo 3, verso 15 em diante. Nisso conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar nossa vida pelos irmãos. E daí você diz, é um amor assim, quase que longe da realidade prática. Não, João continua dizendo, filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas de fato e de verdade, né? E ele deixa mais claro, se alguém possuir recursos desse mundo, esse é o amor prático, e vir o seu irmão padecer necessidade, e fechar-lhe o seu coração, João pergunta, como pode permanecer nele o amor de Deus? Então o texto é mais claro do que água, irmãos, amém? É um amor que se expressa em serviço, e nós não devemos deixar de cumprir aquilo que Deus nos ordenou a fazer, por causa de maus testemunhos. Mas às vezes, nós colocamos isso como pretexto, né? Existem pessoas, irmão, que o Deus é o ventre, como diz Paulo, que são inimigos da cruz de Cristo, em Filipenses 3. O Deus deles é o ventre, a glória deles está naquilo que é vergonhoso. Eles só se preocupam com as coisas terrenas. Mas, irmãos, a palavra de Deus diz que nós devemos viver para a glória de Deus, por meio de Jesus Cristo. Então, se alguns são fraudulentos e têm o desejo de se auto-beneficiar, nós não devemos parar de fazer o bem por causa deles. Amém? Nós não devemos de viver para a glória de Deus, deixar de viver para a glória de Deus por causa deles. Então, irmão, irmã, as suas frustrações te impediram de servir a Cristo? E o motivo dessas frustrações são outros homens? Então, infelizmente, nós erramos ao colocarmos os nossos olhos nos homens e não em Deus. E Deus não tem nada a ver com o que esses tais obreiros fraudulentos estão fazendo. Mas às vezes nós tomamos isso como pretexto, não é verdade? As coisas que aconteceram na tua vida te impediram de servir a Deus, não permaneça como você está. Esse testemunho de maus obreiros e do mau uso dos recursos te impede de servir a Deus, não faça isso, não. Olhe para Cristo, amém? Considere a Cristo, considere atentamente aquele que suportou aflição, dor, sofrimento por causa de nós, avance em direção a Ele. Foi Ele que disse, mais bem-aventurado é dar do que receber, e deixando bem claro que não vai se levantar nenhuma oferta, ninguém vai tomar seu dinheiro, não. Pode ficar despreocupado que a sua carteira vai permanecer intacta, não é? Deixe que Deus trabalhe essas coisas em você, porque nós não estamos aqui para roubar o que é seu, mas para pregar a verdade. Então nós não podemos abandonar a obediência a Deus por causa de outras pessoas. Então, se as frustrações nos impedem de servir, nós devemos saber lidar com elas e avançar adiante, porque o Evangelho é doação voluntária, não buscando nada em troca, nenhuma recompensa nessa vida. Esse é o Evangelho. O Evangelho não é barganha com Deus. Muitos usam a palavra de Deus para descrever um Deus de barganha, de troca, de quanto mais você dá, mais você recebe, não é? E Deus não é um Deus que barganha com ninguém. O Evangelho é o Deus que voluntariamente deu tudo o que tinha, sem buscar nada em troca, até mesmo o seu próprio Filho, amém? E é quando esse Evangelho se manifesta, irmãos, é o Evangelho da doação voluntária, sem buscar benefício próprio, sem esperar alguma coisa com a mão para trás, dando com uma mão, esperando com a outra. Não, é o Evangelho que reparte o pão, reparte aquilo que tem em benefício do outro, sem segundas intenções, sem glória humana, sem busca para benefício próprio. Evangelho diferente disso não é Evangelho. Então, nós devemos estar claros, irmãos, devemos quebrar todas essas barreiras e servir a Cristo.
Amém? Não importa o que os outros fazem. Vamos fazer voluntariamente para a glória de Deus e para benefício da igreja, da verdadeira igreja, composta por todos aqueles que nasceram de novo e são filhos de Deus. Amém? Então, por misericórdia, vamos pedir que o Senhor trabalhe em nós, irmãos. Amém? Queria deixar claro também para os irmãos que aqueles que são ajudados não são menos felizes. Porque você pode pensar assim, melhor é dar do que receber. Então aquele que recebe é menos feliz, né? Aqui não está numa comparação entre aquele que é feliz e aquele que não é feliz, né? Porque não há alguém que tenha tão pouco que não possa contribuir, e não há alguém que tenha tanto que não precise ser ajudado. Esse é um princípio cristão. Você sempre estará entre essas duas realidades. Chegará um momento que você pode contribuir e ajudar, e outro momento Deus vai te colocar num lugar que precisa ser ajudado, e não há problema nenhum nisso. Na verdade, muitas vezes nós precisamos ter mais humildade para ser ajudado do que para ajudar, porque ajudar é fácil. Ajudar denota muitas vezes você estufar o peito e dizer, eu fiz, eu que dei, olha lá o que eu fiz, como faziam os fariseus. Eles faziam as coisas para serem vistos dos homens, não é? Mas por isso Jesus disse, o que faz a tua mão direita, a tua esquerda não precisa saber, né? A tua oferta você dê em secreto, e o Deus que te vê em secreto te retribuirá. É isso que a Bíblia diz, não é? Mas muitos, eles ficam muito felizes de dizer, eu tenho muito, está sobrando, eu vou lá dar para aqueles pobres lá, vou fazer uma coisa boa. Deus não quer as tuas coisas boas, irmão. Cheio dessas coisas boas, você vai para o inferno do mesmo jeito, porque há só um caminho para que você possa ir para o céu, que é Jesus Cristo, nenhum outro. Não é o que você faz que vai te levar para o céu, mas quando você se tornou um cristão, como nós vimos, Deus vai receber o teu trabalho nele. Só então, purificado pelo Espírito Santo e com uma genuína boa intenção diante de Deus, suas obras vão depositar no céu tesouros que a traça e a ferrugem não consomem, nem ladrões escavam nem roubam. Amém? Então, irmãos, como é que nós estamos vivendo, irmãos? Nós temos cooperado uns com os outros? E eu vou fazer um teste rápido aqui. Qual foi a última vez que você despendeu recursos, consideráveis recursos, para cooperar na vida de alguém? Recursos de tempo, de vida, de força, de energia, de dinheiro também, não é? Porque muitas vezes você está preso nele. Qual foi a última vez? É um teste fácil para nós provarmos o nosso coração, né? Nós estamos trabalhando pela causa de Cristo. Isso não fala muito ao nosso respeito, irmãos? Nós estamos lidando com a realidade, né? Se nós tivéssemos uma aula de filosofia, em que nós estivéssemos flutuando entre as nuvens, e nós descêssemos de paraquedas depois da reunião para a nossa vida comum, onde cada um se preocupa com a sua própria vida, tudo bem. Mas o Evangelho não é isso. O Evangelho é vida real e prática. É eu me preocupar pela vida de Israel. É eu querer saber como o Esdras está. Se ele está progredido em Cristo, o que eu preciso fazer para ajudá-lo? O que eu posso fazer para contribuir com a vida dele? O que ele está precisando? Eu nem perguntei para ele como ele está, irmão. Eu nem me preocupo com ele. Eu vivo a minha vida ajuntando, fazendo celeiros maiores, e como um louco de Lucas capítulo 12. Até Deus dizer para mim, louco, hoje pedirão a tua alma. O que tu tens preparado, para quem ficará? Não é? Muitos cristãos vivem essa realidade, irmãos. Então, na prática, teste prático. Qual foi a última vez que nós cooperamos com a vida de alguém? Teste prático. Isso mostra a situação espiritual na qual nós nos encontramos. Na prática. Será que nós temos cooperado? E o cooperar, irmãos, guarde essas 4 palavras. É de maneira voluntária, sempre.
Deus não quer nada forçado. Isso está lá em Êxodo capítulo 19. Receber oferta de todo aquele cujo coração se mover para mim. Deus não recebe nada forçado. Deus não quer nada forçado de ninguém. Tudo no reino de Deus é voluntário. Tudo no reino de Deus vem de um coração que foi conquistado por Deus e é voluntário. E esse coração voluntário segue-se uma segunda palavra: é generoso. Ele não dá com uma mão segurando assim. Quando ele vai dar para alguém, a pessoa segura e puxa de lá e ele fica aqui. Ai, escapou. Não é assim. É generoso. Não é com alegria. Porque Deus se agrada, se alegra que quem dá com alegria. Não é com dor de coração. Não é voluntário, é generoso. O que mais? É regular. Por isso que eu falei, vida cristã é vida regular, irmão. Você ora todo dia? Espero que sim. Você lê a palavra de Deus todo dia? Espero que sim. Você tem comunhão todo dia? Espero que sim. Você funciona para Deus todo dia? Espero que sim. Né? É regular, funciona. Você contribui com a vida dos outros todo dia, toda semana, todo mês, regularmente? Espero que sim. A vida cristã é isso. O trabalhar para Deus é isso. O dedicar a vida a Deus é isso. O tempo, os recursos, a energia voluntária, generosa e regular. E também, em último lugar, proporcional. Então, eu sento, vejo aquilo que Deus me confiou na minha mão e tenho que ser um bom mordomo dos recursos que Deus me deu. E vou olhar para aquilo e dizer, proporcionalmente, consigo viver com tanto, consigo me estabelecer com tanto, consigo sempre cooperar com tanto. E é isso que eu vou fazer a partir de hoje, Deus. Porque 2 Coríntios 9 diz o seguinte, irmãos: cada um contribua conforme aquilo que tem, e não segundo aquilo que não tem. Veja como o nosso Deus é um Deus sábio. Sabe como é que chama isso? Proporcionalidade. Conforme aquilo que tem, chama-se proporcionalidade. Então o nosso trabalho, as nossas finanças, nosso tempo, né, deve ser entregue a Deus, na prática se expressando na vida dos irmãos, voluntária, generosa, regular e proporcional. Pode dar o nome que você quiser para isso, né? Se falar de dinheiro e você quiser chamar de oferta, contribuição, chame do que você quiser. A Bíblia dá esses princípios: voluntária, generosa, regular e proporcional. Amém? A pergunta é: será que nós percebemos, irmãos, como nós somos idólatras, como nós somos amantes do dinheiro, como nós gastamos nosso tempo somente conosco mesmo, e muitas vezes o nosso Deus é o nosso próprio ventre, não é Deus. Nosso Deus são nós mesmos, somos nós mesmos. Nosso Deus é o nosso ego. Os interesses são os nossos próprios interesses, não é? Nos tornamos idólatras, somos devotos do dinheiro, somos devotos de Mamão. E Jesus disse: você não pode servir a dois senhores, porque você vai agradar um e desagradar o outro. Amém? Então que nós sejamos como o Jordão, nós tenhamos esse fluir da vida em nós, irmãos, que esse mistério verdadeiramente se expresse através de nós, que nós possamos ter consciência, que nós, se não experimentamos isso, possamos no Espírito Santo experimentar a alegria, a bem-aventurança, a beatitude de dar, e a felicidade que existe nisso, e que é muito melhor, mais bem-aventurado, feliz é dar, aquele que dá, do que receber. Amém? E esse é um conceito que os irmãos vão achar em toda a Bíblia. Salmo 1: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Feliz. Que felicidade o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Bem-aventurados
São as primeiras coisas que Jesus introduz no seu discurso, no capítulo 5 de Mateus, irmãos. Naquele chamado Sermão do Monte. Aquelas 8 ou 9 bem-aventuranças. Feliz são os pobres de espírito. Feliz, muito felizes, os que choram, os pacificadores, e assim por diante. Então que nós possamos experimentar essa realidade nas nossas vidas, irmãos. Mas fique com isso, intrigue o seu coração com isso. Você pensar que verdadeiramente sua mente, seu coração mudou, sua mentalidade sobre a vida, sobre Deus, sobre as pessoas, sobre os irmãos mudaram a tal ponto de quando você estar servindo, você experimentar um gozo inefável, indizível. Quando você está funcionando e contribuindo com a vida de alguém, você experimentar essa alegria. Esta é a verdadeira alegria disponível só para os filhos de Deus, irmãos. Só para aqueles que fazem parte desse reino que virou de ponta cabeça. É um reino invertido, onde os valores estão invertidos, não é? E nós não estamos mais para andar segundo o curso desse mundo. Que o Senhor nos ajude, irmãos, a mudar a nossa mente. O Senhor nos ajude a mudar nossos conceitos. O Espírito Santo possa nos libertar. Amém? Que o Senhor possa fazer uma transformação na nossa mente. E na nossa vida, consequentemente. Vamos nos colocar de pé. Lembrando sempre as palavras de nosso Senhor Jesus, que diz, o que, irmãos? Mais bem-aventurado é dar do que receber. Pai, diante da Tua palavra, nós nos prostramos, Senhor, e nós confessamos a nossa debilidade, miséria, dificuldades, que isso sempre nos intriga, Senhor. Essas palavras, por muitas vezes, ressoam nos nossos corações. E todos nós, Senhor, precisamos aprender contigo. Que sendo rico se fez pobre, para pela sua riqueza enriquecer a muitos. Ajuda-nos, Senhor. Que o Senhor possa conquistar em nós, Senhor, produzir em nós um coração generoso, voluntário, um coração que funciona, Senhor, para a Tua glória, um coração que realmente dá com alegria, como Tu fizeste, Senhor. Por causa da alegria que Te estava proposta, Tu suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha pública. Então o Senhor, olhando para a realidade futura, Senhor, entregou o sofrimento mais amargo por nossa causa. E nós, Senhor, a Tua palavra diz que precisamos seguir os Teus passos. A Ti, Senhor, queremos seguir, aquele que não conheceu pecado, nem dolo algum se achou na sua boca. E quando amaldiçoado, não revidava, mas entregava-se àquele que julga justamente. Nós queremos verdadeiramente crescer em Ti e ver, Senhor, e experimentar essa feliz dádiva, essa bem-aventurança eterna, que é funcionar, contribuindo com a vida dos nossos irmãos, para o benefício dos nossos irmãos, e experimentando essa felicidade que vem de Ti, Senhor. Esse motivo para a verdadeira felicidade, que é parte do Teu reino, esse reino que nós fomos inseridos. Então ajuda-nos a não ficar no meio do caminho com respeito a isso, Pai. Por Tua misericórdia e por Tua graça, nós pedimos que o Senhor nos socorra, Senhor, para que essa realidade seja existente em nós, em cada um de nós, individualmente e também em nós, coletivamente, para que as pessoas possam olhar para nós, Senhor, e ver como nós nos amamos, e como expressamos esse amor em cuidado uns pelos outros. Tem misericórdia de nós. Em nome de Jesus. Amém.